Então, vamos abrir no livro de Gênesis. Eu queria, assim, trazer para vocês alguns entendimentos que Deus tem me dado e que foram perfeitos para mim. No princípio, né? Deus criou os céus e a terra. Então, o que acontece? No coração do nosso Deus, Ele já tinha o plano da criação do mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vai olhando aqui a harmonia a qual Deus foi fazendo todas as coisas. Mas a hora que você se depara com o versículo, com a parte B do versículo 2, está dizendo: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vendo a necessidade, eu imagino a Trindade vendo o que poderia ser feito para um lugar onde o homem pudesse habitar prazerosamente. Lá no livro de Provérbios diz que ele achava as delícias dele com os filhos dos homens, que ele habitava no seu mundo habitável. Então, quando ele criou o mundo, ele não estava pensando no mundo como um mundo, mas ele estava pensando como um lar para os filhos dele, como Adão era filho de Deus. E foi nesse formato que Deus criou o mundo. Vocês compreendem isso? Quando ele trouxe a luz, no verso 3, ele disse assim: haja luz e houve luz. Só que eu me deparei com um versículo qual eu fiquei maravilhada. E eu queria trazer isso para vocês, que está no livro de João, no capítulo 1. Achando. Então, a vida, verso 3. A vida estava nele. Verso 4. A vida estava nele. E a vida era o quê? Vocês compreendem isso? No dia que Deus abriu a boca e disse: haja luz, Ele estava trazendo a condição de vida para o homem. Toda vez que você entra para dentro do seu quarto, que você está pondo essa palavra para dentro, você está deixando o Espírito Santo trazer o entendimento que você precisa. Esse entendimento é a realidade específica de Deus para a sua vida, é a força que você precisa no seu dia a dia. Então, Jesus era a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas. Lá no livro de Gênesis, você vai ver que o que tinha lá era trevas. Nós vamos lá. E as trevas não prevaleceram contra ela. Então, volta lá no livro de Gênesis, no princípio. Verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vocês compreendem isso? Deus falou e se cumpriu. A primeira coisa que Deus criou na terra foi a condição de vida do homem. Antes que existisse o homem, ele já estava trazendo a luz, que era o filho dele na terra, que era a condição da vida do homem na terra. Daí ele foi formando todas as outras coisas. Qual
outras coisas, segundo o que ele achou necessário para a vida do homem. Um paraíso. Foi isso que Deus criou, o Éden, um paraíso. Foi isso que ele criou. Tudo isso que você está vendo hoje, essas dificuldades, como que eu vou dizer para você? Essa iniquidade, isso tudo que está na terra, não foi Deus que criou. Isso daí foi o homem que deixou a corrupção entrar através da desobediência dele. Adão traiu a Deus. Porque Adão traiu a Deus, Deus teve que mandar para a terra quem não ia trair ele. Deus teve que mandar para a terra o filho dele para nos trazer de volta para Deus. Os irmãos compreendem isso? Então, toda a sua dificuldade que você está passando hoje, é por quê? É porque o diabo, ele veio com tudo aquilo que ele é, com a imundície dele, com a sujeira dele, com a bagunça dele, com as trevas dele, para fazer o quê? Olha, isso aqui, ó. Apartar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus planejou, sentadinho, eu não sei como, imaginando, em pé, não sei como, imaginando o que de bom ele faria para o homem, porque ele criava e achava que aquilo era muito bom. Então, o que a humanidade recebeu, a criação de Deus para a humanidade, Deus abriu a boca e disse, é bom. Imagina o bom de Deus. É tudo aí que a gente vê. Quantas vezes a gente passa, sabe, e para os olhos, e você fica olhando aquela maravilha. É o coração dele, é a bondade dele, criação dele para o ser humano. E o diabo pegou isso tudo e fez assim, ó, torceu. Simplesmente. Porque quando uma pessoa fica nela mesma, ela faz aquilo que ela tem nela mesmo. Erra, falha. Você sabe quando é que você está em Deus? É quando você vê. Você sabe quando é que você está na presença de Deus? É quando você reconhece quem você é. Quão pequenininho você é. Quão necessitado da presença dele você é. Quão parte de você ele é. E como que é que você pode andar nessa terra sem ele? Para você não tem jeito. Sem ele não tem jeito. Porque escolheu ele e precisa dele para avançar. Então, vamos voltar para o livro de 1 João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 9. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Antes de Deus criar o homem, Deus criou a luz que estava em Jesus, para que todo homem tivesse a condição de ser iluminado e andar com Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito dele, foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então era isso
que eu queria que você entendesse. O que Deus podia fazer de bom, Ele veio e fez. O que você está vendo hoje é a operação do inimigo que vem para separar você de Deus. Eu queria dizer para você de 3 visões que eu tive, eu já compartilhei aqui com vocês. Uma era uma densa nuvem, que você podia cortar, de tão denso que era aquilo ali, muito preta, muito escura. E ela ia assim, ó, fazendo assim, ó, enchendo a atmosfera ia ficando cheia daquilo dali. E quando eu olhava, tinha uma roda gigante, uma estrutura muito grande, muito, mas muito grande. Só que a hora que eu olhava para aquilo que sustentava aquela roda gigante, tinha muitas engrenagens, mas aquela estrutura todinha era sustentada por engrenagem de plástico. Ou seja, não tem como. Vocês compreendem isso? Aquilo ali precisava ser metal pesado, ferro, para sustentar aquilo dali. Então, o que está acontecendo hoje? Deus é tão misericordioso que isso tudo é uma operação que o inimigo está fazendo nos últimos dias, nas emoções das pessoas. O que ele quer fazer? Uma das coisas que anunciam a volta de Jesus é a apostasia. Apostasia é um lugar onde a pessoa abandona a fé. É onde a pessoa fica com o coração duro e simplesmente afasta de Deus. É novidade isso aí para você? É novidade? O que ele fez lá com Adão? Ele foi lá no Adão, mostrou para o Adão, através da Eva, que tinha uma fruta lá que podia comer, que não tinha problema nenhum. Que em vez de morrer, ia trazer para eles uma condição de Deus. Como Deus eles iam ser. E eles foram lá e traíram a Deus. E morreram. E toda essa encrenca que nós estamos vendo aí nos dias de hoje, é porque deu abertura para o diabo entrar, e ele a cada dia mais está investindo pesado. Por quê? Por causa da época que nós estamos vivendo, que é a época da volta de Cristo Jesus. E ele está fazendo de tudo, de todas as formas, ele está agindo para poder endurecer o seu coração. E ele vem nas suas emoções de uma maneira tal que você pensa assim, poxa, estou lá buscando, esse negócio não está resolvendo grandes coisas. Você aceita toda a sugestão e você vai diminuindo o seu tempo. Não, hoje eu estou ocupado, amanhã não sei. Quando você vê, você está completamente fora daquilo que seu Deus tem para você. E quando você está totalmente fora daquilo que seu Deus tem para você, você aceita tudo. Tudo que vem nas suas emoções. Toda tristeza, toda angústia, todo medo. Ah, mas é porque eu estou passando isso. É porque eu estou passando aquilo. Aquilo outro está muito difícil. Aquilo outro é impossível. Isso aqui eu não consigo. E você vai afastando cada vez mais. É necessário que você entenda que o que foi feito para a sua vida é um lugar pronto, terminado e completo. E você entra lá com uma condição de Deus. Meu Deus já fez para mim. Meu Deus trouxe o Filho dele para a terra. Por que ele trouxe o Filho dele para a terra? É o que nós estamos aqui vendo. Ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá.
criando tudo. E quando o diabo, Adão traiu a Deus, entregou tudo na mão do diabo, Deus olhou e falou: pronto, então agora eu tenho que entregar o meu filho, porque eu preciso novamente abrir um caminho para trazer a minha criação de volta para mim. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. Quando Jesus veio aqui, verso 14. E o Verbo se fez carne, aquela palavra, a palavra criadora, se fez carne. Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Veio como unigênito e ascendeu aos céus como primogênito, porque cumpriu o que ele veio fazer. Então, quando Deus recebeu a traição do homem, Ele não desistiu de nós. E porque Ele não desistiu de nós, Ele pode mandar para nós o seu Filho. Hoje, quando você desiste da palavra, daquilo que Deus fez para você, você está desistindo de Deus. Mas você precisa saber que Deus não desiste de você. Deus bom e fiel, né? Então, eu queria mostrar para você hoje uma coisa que é muito maravilhosa, para você poder entender que você pode andar nesse mundo em toda a condição de Deus. Deus fez o mundo para nós habitarmos. E depois, Ele teve que fazer outra casa para nós, sabia? Sabia que nós temos uma casa aqui, mas nós temos uma casa nos céus? Jesus virou e falou: olha, eu estou indo preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar para poder buscar vocês. Que mais? Que mais? Empenhar a sua vida é o que precisa para poder entrar em toda a salvação dele para nós. Então, Mateus 11 é muito simples. Quando Jesus veio, Ele abriu um caminho para mim, um caminho para você, para nós andarmos nessa terra, não em nós mesmos, mas naquilo que o Pai tem para nós. Então, Ele disse assim, olha, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está pesado, está complicado, está difícil. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, o que eu tenho pronto, preparado para vocês, a minha instrução. Aí aonde você está passando, tem uma instrução para a sua vida. Essa instrução vai mostrar para você, não o que você está passando, mas a condição de Deus na sua situação, que é a sua vitória. A libertação que Ele tem para você, de tudo isso aí que se ergueu contra você, para cada uma dessas coisas cair diante de você. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Não é você em você mesmo, mas é você nele. Como que você aprende dele? Você vai reconhecer que ele é manso e humilde de coração. É neste lugar que você vai achar descanso para a sua alma. Somente neste lugar é que você vai achar o descanso que você necessita. Não olha para o que você está passando. Olha para o que foi feito para você.
Porque quando você reconhece a graça, aquilo que foi feito para a sua vida, você pode andar em tudo aquilo que Deus já contemplou você, com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Porque o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ensinar para você algo que é maravilhoso, que a hora que você não estiver dando conta, você tem um abrigo, um refúgio seguro, para onde você pode ir, que é uma âncora para a sua vida, segura, sempre segura. Filipenses 2:5. A hora que vem o problema, faz assim, ó, levanta. E o que nós temos que fazer é abaixar. Vocês compreendem isso? O que nós temos que fazer é reconhecer a nossa insuficiência. O filho, ele é herdeiro. O filho, ele precisa do pai. O filho, ele anda com o pai. Jesus era Deus. E o que ele disse aqui foi que ele falava aquilo que ele tinha ouvido o pai dizer. Ele não falava dele mesmo. Por que ele não falava dele mesmo? Porque ele escolheu fazer a vontade do pai. Essa escolha é o que o Filho de Deus na terra tem que ter hoje. Determinar no seu coração fazer a vontade de Deus. Porque se você determinar isso no seu coração, você tem com você o Espírito Santo de Deus para guiar você em toda a vontade de Deus, que é você livre de cada uma das situações que vêm para poder te afligir. Então, Filipenses 2:5. Tende em vós, é um conselho, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Jesus, ele olhou lá no Getsemane e falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, eu não aceito a minha vontade, mas a tua. É assim com você? É assim com você? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Está mostrando para mim, para você, um caminho ao qual nós podemos percorrer para nós sermos vitoriosos. Um caminho que é aquele mesmo que ele percorreu 40 dias, sem comer, sem beber, e o diabo veio tentar ele. Só de pão viverá o homem? O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. A vida que foi criada para nós na cruz do Calvário, ela só é alimentada pela palavra que sai da boca de Deus. E aqui Jesus veio para ensinar eu e você que tem um lugar de vitória para nós. Eu não vim falar com você de problema. Problema, eu conheço de perto. Ninguém precisa falar comigo o que é problema. Porque eu sei, assim como você sabe também. Mas eu vim dizer para você uma maneira
aonde você anda, passando pelo vale, faz dele um manancial. É disso que eu vim falar com você. Porque a sua alegria é contínua, a sua paz é contínua, porque a presença com você, ela é contínua. Ele prometeu. Confia, eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu criei a terra. Eu criei você. Eu criei os séculos. Tem tudo na mão. Ele tem tudo na mão. A sua vida está na mão dele. O número dos teus dias planejados por ele. Toda dificuldade que está se erguendo é para um motivo, é para atrair você para ele. Senhor, eu não posso. O senhor está vendo aí? Eu não posso. Eu confio no Senhor. É toda a ajuda que eu preciso. É todo o alívio que eu preciso. A minha necessidade nessa situação é única e ela é a tua presença. Deus, eu me inclino diante do Senhor, porque o Senhor me prometeu que o céu ele passa, a terra passa, mas o que o Senhor me prometeu não passa. A sua paz, ela é direito seu. Você é herdeiro de uma graça. Você pode habitar aqui nesse mundo. Você pode contemplar esse mundo com os teus olhos. Tudo muito bom. Mas Ele criou algo muito melhor. Que é a vida dele dentro de você. E que se você se rende a essa vida, você é muito bem-aventurado. Sabe? Quando você escolhe não andar no conselho do ímpio. Quando você escolhe não sentar na roda do escarnecedor. Quando o seu prazer está nessa palavra. E nessa palavra você medita de dia e de noite. Não tem operação de Satanás. Não tem nuvem densa de demônio que pode vir sobre a sua vida, que vai prevalecer. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Ele está vindo. Sabe para quê? Para afastar a humanidade de Deus. Para dizer que Deus não é bom, que Deus não funciona. Tudo isso aí que vocês estão vendo não é Deus. Entra para dentro do seu quarto. Se humilha diante de Deus. E você vai ver o que é Deus. Porque Ele livra você de você mesmo. Ele livra você por dentro e por fora. Então, Ele subsistindo em forma de Deus. Deus mesmo. Ele veio aqui, não julgou como usurpação ser igual a Deus, abrir mão daquilo que ele era. Não ficou murmurando, mas o senhor está requerendo isso de mim, não é possível que eu vou ter que amar aquela peste do fulano. Não é assim? Eu sou melhor do que o fulano, o senhor está olhando para o fulano, o senhor não está olhando para mim. Não. Era Deus. Sabe o que ele fez? Abriu mão daquilo que ele era, porque ele olhou para você e não desistiu de você, e escolheu no coração dele a juntar-se com o Pai para atrair você de novo para Deus. A si mesmo se esvaziou. É o conselho. Anda com Deus. É
o conselho. O Filho de Deus aqui na terra fez assim. É o conselho. Esvazia a si mesmo. Ele se esvaziou, não pediu ninguém, vem cá, me vira de boca para baixo, me ajuda a ficar vazio, oco, sem nada. Não. Ele sabia o que ele precisava passar. Mas no coração dele, ele determinou uma coisa: eu vou cumprir cabalmente aquilo que o Pai me deu. E eu vou atrair muitos filhos para Deus. Filhos que o amem. Filhos que escolhem pegar a vida deles na terra para que o nome do meu Pai seja glorificado. Sabe, José, deita comigo. Não aceitou o conselho do ímpio. Vamos ali, deita comigo. Não aceitou o conselho do ímpio. Não se assentou na roda dos escarnecedores, pelo que Deus pôde vir para ele, exaltá-lo, cumprir na vida dele cada um dos pensamentos que Deus tinha feito em favor da vida dele. Atenta para a sua condição. Por pior que ela seja, não é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é você esvaziar-se a si mesmo. Toma a forma de servo. Escolhe servir a Deus aonde você está passando. Não se exaltar nas suas emoções, não se ensoberbecer, não duvidar daquilo que Ele pôs no seu coração. Tornando-se em semelhança de homem. Sabe por quê? Porque Ele tornou você a imagem e semelhança de Deus, para depois Ele vir e tornar-se a sua imagem e a sua semelhança, indo no banheiro. Vocês compreendem isso? Deus abrindo mão da vida dele para vir aqui ser o que nós éramos, para abrir um caminho, para nos levar de volta para Deus. A si mesmo se humilhou, verso 8, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo que Deus está querendo nesses dias é que você morre um bocadinho, uma mortinha morrida, sabia? Abre mão desse negócio que você está agarrado tanto. Meu direito, meu, sabe? Meu status, meu isso, meu aquilo outro. O que está segurando a sua vida? É Deus. E Ele é quem peleja para você em todos os momentos da sua vida. Então, abre no Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor
que não nos deu por presa aos dentes deles. Compreendem isso? Compreendem que o seu Deus não entregou você aquilo que o seu inimigo veio fazer contra você? Compreende que o seu inimigo, ele pode vir, rugir furioso ao derredor, procurando a quem ele possa tragar? Compreende que ele só pode estar ao derredor, porque o anjo do Senhor acampa-se em redor daquele que o teme e o livra? Compreende que a verdade de Deus é que prevalece? Compreende que o verbo, a vida de Deus, a verdade absoluta de Deus foi implantada pelo Espírito Santo no seu espírito? E que é uma luz para o seu caminho, uma lâmpada para os seus pés? Compreende que o caminho é pronto? Ele trouxe para você uma casa aqui nesse mundo, mas Ele já preparou para você um caminho para você ir para o céu. A sua morada é lá, o seu investimento é lá, os seus olhos têm que estar lá. Todo o percurso que você está percorrendo aqui é para levar você para lá. E o inimigo que ele está mostrando para você é para frustrar a sua ida para lá. Vocês compreendem isso? Salvou-se a nossa alma, verso 7, como um pássaro do laço do passarinheiro. Olha aqui, o que Deus fez? Ele quebrou o laço. Eu não posso, você não pode. Mas Ele quebrou para nós. O nosso socorro está em o nome do Senhor, para onde nós corremos e estamos seguros. Esse é o lugar para onde você deve ir, para o lugar do seu abrigo. E as suas emoções fazem com você justamente para afastar você deste lugar. Então, o que nós precisamos entender nestes dias é que tudo já foi pronto, é que tudo já foi preparado, é que a maneira de nós entrarmos neste lugar, a confiança do nosso coração é que nos leva para este lugar. Então, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha para a sua circunstância, ergue a sua boca e pode agradecer o Senhor teu Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Senhor da sua vida, Senhor da sua circunstância. O senhorio é dele. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. É essa consciência que você precisa ter no seu dia a dia para avançar com ele. Eu gostaria, sabe, que você inclinasse o seu coração. Inclina o seu coração, inclina a sua cabeça. A cabeça eu posso olhar, eu vejo que ela está inclinada. Mas o coração, quem vê é Ele. Ele tem coisas tremendas, preparadas para todo aquele que o ama. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é aquela noiva que ama o noivo e que anela pela vinda desse noivo, anseia diligentemente pela vinda dele.
Não deixa o que você está passando vir distrair você. Entenda no seu coração e compreenda. O céu passa, a terra passa, mas o que o Senhor teu Deus te prometeu não passa. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será endireitado, e o escabroso aplainado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá. Pois a boca do Senhor o disse. Não temas estas coisas que estão sobre a terra. Não temas. Não temas. Não temas, porque eu te chamei. Não temas, porque eu ordenei cada um dos teus dias o meu anjo pelejar por vós. Dias onde vereis maravilhas, manifestação minha para o meu povo. Aconchegue-se a mim. Vem para mim. Vem para mim. Tenho para cada um de vós águas de descanso, óleo de alegria. Esta provação que vem sobre a terra não é para destruir os meus. Nunca seria para a destruição dos meus. Mas é para trazê-los mais para mim. Não te apoies fora daquilo que eu te disse. Apoie-se na minha verdade. Porque a minha verdade conduz você ao lugar aonde eu espero. Espero ver você entrar. Não temas. Não te atemorizes. Confia no teu coração. És herdeiro. Sou pai zeloso. Cuido de ti. Eu cuido de ti. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós glorificamos ao teu santo nome. Renova as forças, renova a alegria da salvação.
traz um lavar regenerador na alma de cada um dos meus irmãos e uma firmeza do Espírito, um lugar onde eles possam ficar firmes, inabaláveis. Senhor, manifesta no lar de cada um dos meus irmãos a tua glória. Que eles ouçam, considerem, que eles entendam tudo que foi criado para eles, desde antes da fundação do mundo. Dá espírito de discernimento aos teus filhos, para que eles possam entender os dias que eles estão vivendo, para que cada um deles possa endireitar ante a tua presença o caminho deles. Nós te pedimos, cada um deles, como filhos herdeiros da graça que o Senhor preparou para eles, movendo-se nesta terra pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos ao teu santo nome. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Irmãos, há alguma dúvida quanto à salvação que foi preparada para a vida dos irmãos? Alegrai-vos e regozijai-vos. É a condição de vocês. Vai para casa com uma confiança no coração de vocês. Meu Deus, é por mim. Meu Deus fez tudo para mim. Não tem nada, não tem força nesta terra que pode vir contra mim e fazer contra mim aquilo que saiu para poder fazer. Porque a vontade do meu Pai há de ser cumprida em cada um dos meus dias. Filho de Deus, herdeiro da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser forte, ser corajoso, ser forte, ser corajoso. Sabe, aquela palavra não nos entregou por presa aos dentes deles, escapou-se a nossa alma como laço, como o pássaro é livre do laço do passarinheiro. Atenta para aquela palavra lá de Josafá, quando os 3 reis vieram contra ele. Atenta para isso. Vieram com a intenção de alcançar êxito. É assim que sempre o inimigo vem contra nós. Mas o louvor e a gratidão que havia no coração deles fez com que um lutasse contra o outro e o outro lutasse contra o outro e fossem derrotados. É assim que o nosso Deus faz. A peleja é dele, a batalha é dele. Postai-vos no vosso coração, ficais parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Judá, Jerusalém, esta batalha, ela não é vossa, mas ela é de Deus.
alegrai-vos e regozijai-vos. A nossa salvação, ela é chegada. Ergam as vossas cabeças, adorem a Deus, adorem ao seu Deus, adore ao seu Deus. Uma semana de muita força, de muita alegria, e de muito refrigério, e de muita paz. Amém?